senhores telespectadores, hoje visitamos o concelho de Alenquer. Aliás, estão a ver por trás de nós uma colina, aquela colina com o arvoredo, era o antigo castelo de Alenquer, a zona castreja, a zona mais antiga. Logo ao lado, a outra colina, era o convento, o grande convento franciscano. Cá embaixo é a Vila Baixa, que desenvolveu mais no século XIX. Já havia fábrica, havia muito progresso. Diz que Alenquer é a cabeça de um concelho importante, com cerca de 300 km², também uma população grande, e é, sobretudo, uma região carregada de história. Logo, a palavra Alenquer, não imaginem o que se tem especulado sobre isto. Alenquer, olha, Damião de Góis é a grande figura de Alenquer. Eu hei de voltar a falar de Damião de Góis. Mas Damião de Góis julgava que Alenquer vinha de Alano. Os alanos eram bárbaros. Os alanos, os vândalos, os suevos, os visigodos, eram grandes bandos de bárbaros. No século IV arrasaram por estas terras por onde passaram. Bom, ele julgava que Alenquer, porque Alenquer já se escreveu Alenquer, vinha de alanos. Não tinha razão nenhuma, claro, mas estas semelhanças levam sempre a erros. Mas pior, escreveu-se várias vezes e ainda há quem diga que Alenquer vem de Alão. Alão é um cão, um cançarrão, um belo cão. Porquê? Porque quando o Dom Afonso Henriques veio aqui para conquistar Alenquer, é claro, tinha uma muralha forte, um bocado empinado. Dom Afonso Henriques estava com as suas tropas aqui, mas então um cão saltou lá da vila com as chaves das portas e veio entregá-las ao Dom Afonso Henriques. Segundo uma outra versão desta mesma lenda, estes mouros de Alenquer eram mouros que iam todas as manhãs tomar banho aqui ao rio, o rio muito bonito, passa aqui embaixo, o rio de Alenquer, e os mouros tinham todos vindo tomar banho. Só deixaram lá o cão, o Alão. E então o Alão viu que não havia lá ninguém, foi chamar o Dom Afonso Henriques, e o Dom Afonso Henriques, com os seus homens, entrou calmamente na vila de Alenquer. Lá, tudo isto são invenções populares, mas fazem parte do folclore popular. Não sabemos ao certo, os filólogos mais sérios, por exemplo, Dom Silveira, pensa que a palavra é latina. A palavra vem do latim. O al é que é árabe. Al, o artigo. Al. Isto teria sido uma palavra latina que talvez significasse juncal. Haveria aqui muitos juncos, muitos juncais. Isso em latim daria uma palavra juncarium, depois no árabe, do moçárabe, está, muda para um juncerium, e ao juncerium poderia facilmente dar Alenquer. São tudo hipóteses, e nisto de toponímia é preciso ser muito prudente. Agora, o que é certo é que Alenquer foi, quase desde os primeiros reis, a Vila das Rainhas. Eu não sei se entre o facto da terra ser tão bonita e os reis a darem em dote às rainhas há alguma relação. É possível que sim. Desde o Dom Sancho I, que já deu isto à rainha. Depois é o Dom Sancho que deixa este castelo a uma das infantas, a Dona Sancha, e isso origina até uma guerra, a famosa Guerra das Infantas, porque elas consideravam-se aqui verdadeiras rainhas. Houve uma guerra que abrasou o país, foi Vila das Rainhas até ao século XIX, até 1834. Depois, quando veio a legislação liberal, é claro, acabou com tudo isso, as casas das rainhas, e então deixou de ser a Vila das Rainhas. Mas quase todos os episódios da história de Alenquer estão relacionados com a presença das rainhas. Olhem, na grande crise de 1383 a 85,
É aqui que se refugia a rainha Leonor Teles, aqui com os seus homens, com as suas tropas, e o futuro Dom João I, mestre Davis, vem aqui, cerca o castelo, mas é repelido, tem que se ir embora, porque esta gente fiel à sua rainha, a rainha Leonor Teles, não abriu as portas ao rei de Portugal. Há aqui muita coisa que ver. Eu acho que dos monumentos mais interessantes da região é realmente o convento franciscano, e é lá que vamos agora. Estamos no claustro do convento de São Francisco. Bom, este claustro é já uma obra manuelina. Dom Manuel prestou muita atenção a Alenquer e esteve aqui muitas vezes. Isto deve ter sido construído cerca de 1220. O primeiro convento franciscano feito em Portugal foi aqui em Alenquer. Foi lá embaixo, ao pé do rio, eram os casebres, enfim, com a pobreza franciscana. Mas depois a infanta Dona Sancha trouxe-me aqui para cima, e este sítio foi sempre o sítio mais nobre de Alenquer. Era convento, mas também não deixava de ser Paço Real. Quando os reis vinham, era aqui que se instalavam, e isso durou até depois da Revolução Liberal. O liberalismo é que desmantelou isto. A Igreja deu à paróquia, para além era a cerca, deu à Câmara, para a Câmara fazer um cemitério. Foi nessa altura que se começaram a construir cemitérios em Portugal. Aquela parte do convento deu à Misericórdia, fez-se lá um hospital. Bom, mas isto continua hoje com uma certa unidade espiritual. O que outrora eram as celas monásticas são hoje uma habitação de terceira idade. A igreja continua a funcionar e é realmente um monumento que tem uma atmosfera mística extraordinária. Além disso, é um favo de lendas. Toda a gente sabe a lenda da rainha Santa Isabel, diz que levava lá o pão para dar aos pobres, e o rei Dom Dinis disse: Isabel, Isabel, que levas aí? E depois o pão transformou-se em rosas. Aqui há uma história muito mais bonita. A rainha Santa Isabel andava aqui a fazer umas grandes obras no convento, mas chegou ao sábado e ela não tinha dinheiro para pagar aos trabalhadores. Um bocado aflita, mas enfim, ela tinha um roseiral muito bonito, colheu uma rosa para cada um e deu a cada trabalhador com muitos agradecimentos. É claro, os trabalhadores ficaram um bocado aborrecidos, como era a rainha, eles lá levaram a rosa para casa, mas porquê que serão? As rosas não se comem. Bom, e para lá as puseram. Então não é que na manhã seguinte viu-se que durante a noite tinha acontecido um milagre, e afinal as rosas eram de ouro, rosas de ouro. Todos os pedreiros e carpinteiros que trabalhavam aqui ficaram ricos com a rosa que lhes deu a rainha Santa Isabel. É uma lenda bonita, com certeza. Já não é lenda que Santa Isabel instalou aqui o culto do Espírito Santo. Diz-se aqui, como nos Açores, não há campos sem Espírito Santo. Aí em todas as freguesias há uma capelinha de Espírito Santo, ao lado da Igreja Matriz, propriamente, e com o Espírito Santo se ligava o bodo, o abate dos bois, abate festivo de origem à tourada. Tudo isso está aqui ligado a esta terra de Alenquer. Mas há muito mais para ver. A parte baixa da vila fica ao longo do rio Alenquer. Bom, as margens têm sido ultimamente carinhosamente tratadas pela Câmara. Eu estou aqui, junto do rio, vem aqui um presépio. Isto tem a ver com a ideia de que Alenquer sempre se chamou a Vila Presépio. Isso resulta da sua própria inclinação. Mas pode ter outra explicação. É que o presépio nasce na Itália. É o São Francisco de Assis, um franciscano, quem faz o primeiro presépio. E a partir daí
os conventos franciscanos foram centros de irradiação dos presépios. Penso que o facto de aqui haver um grande convento franciscano tem a ver com o culto do presépio em toda esta região. Por isso, está muito bem aqui, à beira do rio, um presépio. Bom, mas há outras coisas que eu acho que estão menos bem. Vamos vê-las. Toda a margem do rio foi protegida por um gradeamento e de tantos em tantos metros há uma pérgola. E em cada pérgola há uma gravura, é da autoria do pintor João Mário. Esta representa a antiga Alenquer, Alenquer medieval, com o castelo, a muralha e o rio cá embaixo. Eu acho muito interessante isto de contar a história da terra assim, em azulejo. Agora a seguinte, sobre a seguinte é que eu tenho qualquer coisa mais a dizer. Em cada pérgola há de um lado uma gravura e do outro lado uma legenda. Esta legenda diz: criou-me Portugal, na verde e cara pátria minha, Alenquer, Luís de Camões, 1572. É claro que toda a gente que passa aqui conclui o Luís de Camões era de Alenquer, pois se o Luís de Camões escreveu criou-me Portugal, na verde e cara pátria minha, Alenquer, não há dúvida nenhuma de que Camões era de Alenquer. Ora bem, isto é induzir em erro. O que se passa é que Camões, quando esteve no Oriente e foi numa expedição militar ao Mar Vermelho, um companheiro dele, rapaz, que ainda não tinha 25 anos, morreu e fez um soneto em que põe o rapaz a falar. E o rapaz diz: no mundo, poucos anos e cansados, vivi cheio de vil miséria dura. Bom, o soneto prossegue e diz que depois o corpo é atirado ao mar. Portanto, Camões fala de um companheiro de armas que morreu antes dos 25 anos, junto dele e de quem ele era amigo. Não fala dele próprio. E este letreiro, tal como está, induz em erro e leva a criar as tais lendas. Camões de Alenquer. Não é verdade? Este letreiro não é feliz. Também junto do rio fica o museu do pintor João Mário. João Mário é a abreviatura do nome, ele chama-se João Mário Aires de Oliveira, mas achou o nome comprido, assina João Mário. Está aqui um retrato dele e está muito parecido, ele é assim. E este museu tem uma particularidade: pode-se entrar, ninguém paga bilhete. Isto é só para mostrar a quem vem a pintura. Reúnem-se aqui 600 quadros de cerca de 400 pintores. Alguns são muito bons, a marcação faz-se no turismo, mas aberto ao público, de par em par, está no primeiro domingo de cada vez, e serve só para mostrar ao público o que pintura. Eu acho este exemplo notável. Uma pessoa que, é claro, isto custa muito dinheiro, sai-lhe do bolso, não cobra receita nenhuma, mas isto sim chama-se servir a cultura. O pintor está agora a preparar uma exposição sobre panoramas de Lisboa. Ele aqui mesmo, no museu, tem algumas telas sobre Lisboa que são do melhor que eu tenho visto sobre a nossa cidade. Monumento extremamente curioso aqui no concelho de Alenquer é esta Basílica de Meca. Imaginem, Meca. Meca aqui, perto de Alenquer. Não há uma explicação para este topónimo. Como sabem,
Meca é a cidade sagrada do Islão, mas esta é cristã. E tem uma particularidade. A Basílica, esta forma que vem agora, isto é construção do tempo da Rainha Dona Maria I. É um neoclássico, mas é um templo enorme e de uma grande riqueza interior. Mas antes desta versão, já existia um outro templo, muito antigo, e aqui neste largo faz-se a bênção do gado. O gado dá 3 voltas e o sacerdote abençoa-o. Porquê? Porque a Basílica é de Santa Quitéria. E a Santa Quitéria é padroeira contra a raiva. Portanto, o gado vem aqui para ser benzido, para não contrair a raiva. É uma tradição que tem muitos séculos, não se sabe bem quantos, mas que provavelmente pode ser até anterior ao cristianismo. Esta antiga cabeça de concelho é a aldeia galega. Também se chama aldeia galega da Merciana, para distinguir de outras aldeias galegas. Vem aqui um pelourinho manuelino, dos mais bonitos pelourinhos que existem no país. O concelho foi extinto quando foi a grande reforma liberal e fizeram uma organização racional dos concelhos. Porque antigamente havia muitos concelhos. Os concelhos, no fundo, tinham funções apenas paroquiais, funções de vizinhança, não tinham esta função de sedes de uma vida administrativa que só vem com o liberalismo. E este largo de que estou a falar é particularmente bonito. Estava aqui o pelourinho, porque a Câmara era em frente, onde hoje está um palacete bonito, mas a casa que vem em frente chamam-lhe a Casa da Rainha. Era realmente aqui que pousava a Rainha Dona Leonor, viúva do rei Dom João II, quando ia a caminho das Caldas. Bom, tudo isto foi cuidadosamente conservado, restaurado, e esta vila, esta antiga cabeça de concelho, é realmente uma povoação modelo e é realmente muito bonita. Havia aqui uma fonte insignificante, pois até a fonte foi transformada na fonte de Jacó, com a doce samaritana a matar a sede a Jesus. Como sabem, as samaritanas eram mulheres malditas, mulheres impuras, mulheres com as quais ninguém podia ter contacto. Bom, mas Cristo bebeu a água que lhe deu a samaritana, porque ele era fiel àquilo que anunciava. Todos os homens, todas as mulheres do mundo são iguais em dignidade humana. Esta igreja da aldeia galega é um pequeno tesouro do final do barroco. Os azulejos são magníficos. Bom, mas há aqui uma coisa que impressiona. Esta igreja está perto de 300 anos e a gente olha para os tetos, olha para tudo, parece recente, parece feito agora. A explicação, isso é que é importante. A explicação é que as forças locais, uma associação do desenvolvimento local, empenhou-se a fundo e conseguiu que os monumentos nacionais procedessem a um criterioso restauro da igreja. Tudo isto estava realmente enegrecido de fumo, estava feio e conseguiu-se dar-lhe a beleza original. Só para ver isto, acho que vale a pena vir aqui até este concelho. Mas não se pode vir a Alenquer e não falar em Damião de Góis. Eu estou agora na capela tumular que ele mandou edificar para lhe servir de
última jazida. Não era nesta igreja, era numa outra que arruinou-se e, portanto, mudaram tudo para aqui. Mas todas estas pedras, esta imagem, estas lápides, tudo isto é do tempo de Damião de Góis. Quem foi o Damião de Góis? Eu podia dizê-lo por palavras minhas, mas prefiro usar as palavras que o próprio Damião de Góis usou, estão nesta pedra. Ele mandou escrever para dizer quem era. Damião de Góis, fui em tempos cavaleiro lusitano. Corri toda a Europa em negócios públicos. Sofri os trabalhos de Marte. Trabalhos de Marte é sofrimentos da guerra. As musas, os príncipes e os homens cultos amaram-me com razão. Descanso neste túmulo em Alentejo, onde eu nasci. Não se pode fazer melhor a apresentação de um homem. Ele nasceu em 1502, as suas andanças pela Europa começaram cerca de 1530 e é exatamente a Europa da Reforma, a Europa em que os grandes pensadores, os intelectuais discutem as coisas da fé, e ele é nesse círculo de homens superiores que trava contacto com a consciência, com os problemas vivos da alma europeia. Foi amigo de alguns, ele esteve cerca de 6 meses em casa de Erasmo, deu-se com Melanchthon, um dos grandes reformistas. Bom, mas isto desperta invejas. E havia aqui um outro homem, também um homem muito inteligente, o padre Simão Rodrigues, que era o geral dos jesuítas, que tinha uma inveja e que queixou-se à Inquisição de que este homem vinha cheio das doutrinas do Lutero. Este homem vinha empestado de heresias e blasfémias. Prenderam-no. Ele diz: sim, senhor, eu sou amigo do Erasmo. O Erasmo não é o que vocês dizem. O Erasmo é um bom cristão. E discutiu isto com tanta inteligência que acabou por convencer os inquisidores. Eles estavam enganados. Bom, o rei teve que o demitir de professor do príncipe, mas fez-o cronista mor do reino, fez-o guarda-mor da Torre do Tombo. Ele escreveu a crónica do príncipe Dom João, Dom João II, escreveu a crónica do rei Dom Manuel, mas ele tinha este defeito. Isto de quem escreve memórias é perigoso. Ele só escrevia a verdade. É claro que caíram todos em cima e voltou a ser preso e acabou por ser condenado a nunca mais escrever coisa nenhuma, a cárcere perpétuo. Lá o deixaram sair, ele então vem viver para aqui. Há aquela imagem que a Inquisição diz que comprou isto na Flandres por devoção. Eu tenho a impressão de que esta imagem, que é realmente o esse homo, é Cristo com as mãos amarradas e ali sujeito a todos os vexames e sofrimentos e sobretudo condenado ao silêncio, é um homem amarrado, impedido de dizer o que pensa. Esta imagem bem podia ser a que o próprio Damião de Góis fazia de si mesmo quando veio procurar a paz na terra em que nasceu. Só para vir aqui e respirar o ar místico deste lugar, vale a pena, meus amigos, vir até Alenquer.